Mas e como que tá a questão do SBT? Qual que é o futuro do SBT depois? Tá sem dinheiro. O SBT vai depender aí da TV 3.0. Vai ter algum problema aí de audiência por muito tempo. Mas então a grade do SBT tá... Tá uma porcaria. O SBT... E aí a Daniela Beruti já estava no cargo ali há 2 anos. O problema do SBT hoje é essa aposta. Paga o quê? Uns 600 milhões por ano para a Record. Bora falar do Silvio Santos? Vambora. Vamos. Eu queria que a gente começasse falando sobre a criação do Silvio Santos. Tem até hoje essa discussão se ele foi realmente camelô, se ele foi pobre. Foi. Se... Não, pobre não. Pobre não, mas se o sobrenome da família remete a algum tipo de... enfim, de lastro histórico, de Sim, gente... o Abravanel tem dinheiro, eles não eram pobres, nunca foram pobres. É difícil você ver um judeu pobre, né? Uma família... É muito difícil ver um judeu pobre. Né? Eles têm pensamento nisso. Agora, a pessoa acha que o camelô dos anos 50 era a mesma coisa que hoje. Pô, o Samuel Klein era um camelô que andava uma carroça em São Caetano, né? Aliás, já tinha até denúncias naquele tempo contra ele. Isso em 1940, 50. Então ele era um camelô. E olha a Casa Bahia, o que ele fez, né? Então o Silvio Santos realmente vendia, mas como que ele se tornou milionário? Porque é um cara que cuidava do dinheiro muito bem, né? Mas digamos, o Silvio Santos teve uma infância... Então, assim... Estudou, que eu saiba, em escola paga, nunca foi um miserável. As pessoas têm ideia errada disso. Não, ele não era de família rica, Não, milionária. rica não. Só que uma família de classe média, bem estruturada, escola particular. E os judeus têm o hábito de guardar dinheiro por gerações, né? Então eles tinham dinheiro, sabe? Não era. E ele vai ganhar dinheiro desde jovem, né? Tanto que lá na Balsa, que ele ficava no Rio de Janeiro, acho que na Guanabara... ele só vendia coisa, de repente ele cria um sistema de som dentro da Balsa para fazer propaganda. Ele vendia merchan na Balsa. Então, tinha a Balsa de Niterói, né? Se não me engano. Não sei. É Niterói para o Rio de Janeiro, não tinha ponte Rio-Niterói. Aí, a primeira profissão de locutor dele, porque ele já era camelô, ele cria um serviço de alto-falante, ele mais uma pessoa que eu não lembro, na Balsa, que fazia... fazia merchandising. Rio-Niterói. Então ele vendia anúncio. Então ele ficava na Balsa fazendo anúncio e pondo música. E ganhava bem com isso. Mas num dado momento a Balsa quebra. E ele fica sem o faturamento. E ele era camelô e também fazia o serviço de som na Balsa. Aí ele procura uma rádio, passa num concurso e lá numa seleção. Pra voz narrador, né? Aí começa a ser narrador, mas ele ganhava ainda mais como camelô do que trabalhando na Balsa naquele período. O camelô naquela época era tipo um comerciante. Um mascate que chama, né? Não é um mascate, né? Era camelô, ele vendia caneta, vendia tudo. O Samuel Klein vinha, comprava coisa lá no Brás e levava para São Caetano, ele vendia coisa, talher, vendia lençol, um monte de coisa. Então, para você ver, essa também é judeu. Os judeus têm uma tradição de comerciante. Tem a tradição com o dinheiro, que é evidente, e tem essa história de passa de pai para filho. Então, é curioso isso, né? Porque o judeu guarda dinheiro, vê como o Silvio Santos, e daí quando ele morre, ele deixa para a geração seguinte. Ele não é que nem eu, por exemplo, que torro o dinheiro e... mas o que traz o primeiro aporte de recurso grande para ele é o carnê do baú. Ele cria um título de capitalização. E essa criação do título que faz com que ele enriqueça muito. E passa a ter até um banco. Então, ele tinha programas em canais de televisão onde ele locava o horário no início da carreira. Globo. Na Globo. 10 horas por domingo. Ele trabalhava na Globo. E ele comprava o horário, vendia, né, o espaço e começa ali. Mas ele começa a faturar quando ele cria uma empresa de títulos de capitalização. Que, na verdade, quem criou foi o Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, por qual ele era muito grato. E do caso também, a Receita Federal julgou ilegal e foi multar ele. Né? E ele contrata o auditor que veio multar ele. Para ser... Tem toda essa história. E ele... Você que esteve lá no Troféu Imprensa quantas vezes? 8, 9, alguma coisa assim. O que você imagina, por exemplo, do... Troféu volta o ano que vem.
Com a Patrícia, volta com a Patrícia. Com a Patrícia? É. Ela que tá comandando o SBT agora? Não, é a Daniela Beruti. É a filha, quem é o CEO é a Daniela. Que é uma outra filha, a Patrícia administradora. é apresentadora, a Rebeca apresentadora. Acho que é isso. A Renata também trabalha no SBT, ela mexe com tecnologia, super. E ele conseguiu fazer uma sucessão muito bonita, porque colocou a filha no programa. Outra curiosidade, ele nunca fez propaganda de ninguém, a não ser das Empresas dele. Da empresa dele. Tem 2 histórias aí históricas que a JBS ofereceu para ele em 2018 100 milhões de reais para ele fazer uma propaganda igual aquela do Roberto Carlos. Se não me engano, o Roberto ganhou 40 milhões para fazer a propaganda de carne lá, né? Estou comendo a bisteca JBS. Ele recusou. Ele falou, não faço propaganda para ninguém. Uma vez teve uma marca de alguma coisa que era patrocinadora de um quadro e que ele falava de vez em quando o nome, mas só, porque era o quadro. Do quadro. Agora, o cara rejeitar 100 milhões para fazer uma campanha publicitária, né? É outra coisa do Edir Macedo, que quando estoura o Banco Pan-Americano, em 2012, o Edir Macedo, muito esperto, sabe que ele está quebrado, vai lá e oferece comprar 4 horas por dia, de segunda a domingo, segunda a segunda, do horário da madrugada para colocar a igreja. E na época, 2012, ofereceu 400 milhões de reais. E ele falou, aqui não, minha TV é laica. Ele falou, se tivesse que colocar um programa de religião, seria um mosaico, provavelmente. Muito bom, interessante. Você vê, ele não aceitar toda essa fortuna. Então ele teve princípios, né? De montar uma empresa que respeitava o funcionário. Hoje, olha o que a gente vê aí, né? Mas o que a gente vê é demissão mesmo, né? Passaralho. Na verdade, todo mundo fala da questão, por exemplo, do fim do Faustão na Globo. Ele disse que não ficou muito magoado, não. Né? Ele disse que entendeu. Ele falou, Faustão? Falou que eu ia comunicar a empresa que eu ia sair, que eu já tinha outro lugar pra ir, e eles iam ficar me passando todo domingo lá. Vocês acreditavam mesmo nisso daí? Hora que você está falando isso, porque o Luciano Huck, de um ano para cá, começou a fazer tais homenagens, né? Então ele homenageou o Carlos Alberto de Nóbrega, homenageou não sei quem lá, e aí uma hora a Daniela Beruti falou, chega de homenagem, porque como não tem ninguém para homenagear ali, porque a pessoa que foi demitida da Globo não quer ser homenageada, e outra, a maioria morreu, né? O Tarcísio Meira da vida morreu, né? Vários... Sim. Então eles começaram aí, antes de você ouvir o Luciano Huck, nunca se citou o nome do Silvio Santos. Jamais. Nem no caso Pan-Americano. Eles falavam do Banco Pan-Americano. E aí, quando chega essa história do Banco Pan-Americano, o Edir Macedo tenta dar um pulo do gato. E depois vai o Valdemiro, também faz uma oferta aí milionária. A diferença é que o Valdemiro não ia pagar e o Edir Macedo ia. Mas ele não aceitou. Sobre a venda pro Edir Macedo, você está falando. Que tenta comprar por 400 milhões, 4 horas. E hoje o Edir Macedo, a Igreja Universal, hoje, olha, eu estou falando 12 anos atrás. Hoje a Universal paga o quê? Uns 600 milhões por ano para a Record, pelo horário da madrugada. Tira de um bolso e põe no outro, né? É o mesmo dono. Deixa eu só fazer o último ponto aqui pra gente. A Globo, a gente tá vendo aí que tá dando demissão pra caramba, né? Globo News aí nem se fala. Globo News ainda não teve muita demissão, mas vai ter mudança aí depois da eleição. Com certeza. Mas e como que tá a questão do SBT? Qual que é o futuro do SBT depois do Silvio Santos? Então, o SBT agora tem... Hoje, né? Hoje que saiu a carta, hoje é dia 20. A Daniela estreou ontem, né? O streaming do SBT, mais SBT, que é gratuito. Vai ter uma TV só para criança, dentro disso daí. Tem todo o conteúdo, todas as novelinhas. Então é curioso que ele nasceu quando o SBT está fazendo 43 anos, no mesmo dia. Coincidência, né? E aí a Daniela Beruti já estava no cargo ali há 2 anos. O problema do SBT hoje é essa aposta em ter mudado completamente a programação de segunda a sexta. Aí de tarde colocou o tal do Fora de Hora, que 1 mês a Cristina Rocha já tinha saído, que também é outro fiasco. Então, e de madrugada está colocando os podcasts lá, né? O Flow. Começaram a ter razoável, mas hoje se os SBT passasse lá Disney, os desenhos da Disney de madrugada, ia dar mais audiência. Então, o problema do SBT agora, ele ganha muito dinheiro, né, no YouTube. Ele fatura muito, muito dinheiro no YouTube. Vai manter a programação. Então, ele vai ter no YouTube, vai ter no streaming
e vai ter na TV aberta. Então ele acho que por enquanto é a única emissora que está em todas as plataformas. Mas tá sem dinheiro, tá difícil, né? Tá caindo dinheiro porque você vê, em 2017 a internet só tinha 17% da grande publicidade do Brasil. Esse ano vai chegar a 47%. Então o dinheiro está saindo de lá. E no ano que vem a gente tem a TV, acho que isso tem que ser outro programa, né? A TV 3.0, que vai começar no ano que vem, a implantação, que simplesmente vai transformar a TV aberta na internet. Então, o cara estiver assistindo na Globo, ele põe o cursor no seu boné, já aparece o preço, onde vende, ele já clica, já compra. E isso para a Globo vai ser muito bom, porque as pessoas compram muita coisa das mocinhas da novela, né? Sim, compram. Então, o SBT vai depender aí da TV 3.0, vai ter algum problema aí de audiência por muito tempo. Mas então a grade do SBT tá... Tá uma porcaria. O SBT, a Record tá com mais de 1,5 ponto de distância do SBT e demorou isso, olha, faz já uns 3, 4 anos. Eu acho muito difícil isso se reverter. Você vê, ela abriu 1,5 ponto de diferença, sendo que 6 horas do dia é a igreja que dá 0. Então, se a Record tivesse programação de madrugada, ela já tinha aberto uns 3 pontos contra o SBT.